Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do curso sobre escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelanda em História pela Uninter, e no vídeo de hoje nós vamos entender como se deu o povoamento em solo brasileiro e o início da escravização indígena. Como expliquei na aula anterior, com as instalações das capitanias hereditárias e a ocupação das terras pelos portugueses, a relação entre nativos e europeus, que antes era pacífica, passa a ser uma relação conturbada. Afinal, os povos originários não ficaram de braços cruzados vendo os portugueses tomarem suas terras e tentarem modificar o seu modo de vida. Claro que isso gerou conflitos armados entre ambas as partes. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual apenas 2 capitanias hereditárias deram certo. Com isso, o Reino de Portugal decidiu ter um governo mais centralizado e, em 1549, nomearam Tomé de Souza como governador-geral. E uma das suas principais atividades foi criar engenhos de açúcar, evitar invasões inimigas e, claro, continuar o povoamento no solo brasileiro. É preciso deixar claro, mais uma vez, que os indígenas não eram passíveis de serem conquistados e que não aceitavam tudo de braços cruzados. Muito pelo contrário, em todo o processo de exploração, os indígenas lutaram para permanecerem sob o domínio do que um dia foi deles. Isso é muito, muito importante para entendermos o processo que vai começar a se desenrolar a partir do governo geral. Foi neste mesmo processo que as primeiras caravanas de padres jesuítas vieram para o Brasil. O primeiro bispado, junto com o governo geral, foi instalado na Baía de Todos os Santos. E os 2 objetivos principais dos jesuítas eram as missões e a educação dos povos indígenas. Ué, mas como assim missão e educação indígena? Pois é, vocês lembram que eu já falei que para os europeus os nativos eram povos sem fé, sem lei e sem rei, e que, portanto, precisariam ser tirados do seu estado de barbárie? É exatamente isso que a coroa portuguesa e a Igreja Católica esperavam conseguir fazer com os povos originários. As missões, elas eram essenciais para fazer a conversão dos indígenas à fé católica. Os jesuítas criaram aldeamentos e utilizavam-se do sermão e do teatro para estimular a remissão dos pecados indígenas. Claro, eles aproveitavam-se da suposta catequização e utilizavam mão de obra indígena para trabalhar nos aldeamentos. Vale ressaltar que o processo de escambo praticado até então entre os portugueses e os indígenas foi perdendo sentido para ambas as partes. E os colonos perceberam que seria muito mais vantajoso aproveitar-se dos conflitos intertribais, manipulando estas guerras e alegando que tornariam os cativos livres da antropofagia. Claro que a real finalidade era capturar os prisioneiros de guerras e transformá-los em escravos. Fica claro que tanto os colonos quanto os jesuítas tinham interesse nos indígenas. No entanto, a finalidade que cada um tinha para esses povos originários era distinto, e isso impactou na coroa portuguesa, que precisava lidar com a necessidade escravocrata dos colonos e a suposta catequização por parte dos jesuítas. Isso porque os jesuítas alegavam que os indígenas não poderiam ser escravizados. Contudo, na prática, os religiosos possuíam uma enorme faixa de terra, doada através daquelas 6 Marias que eu já expliquei para vocês, e utilizavam os indígenas como mão de obra, além de comprarem escravos africanos, como veremos mais adiante. Eles arrendavam terras pertencentes aos indígenas e também alugavam os nativos para trabalhar para os colonos, mediante pagamento feito diretamente para um dos jesuítas. Ou seja, os aldeamentos eram, na verdade, uma desculpa para adquirirem a conversão à fé cristã e, o mais importante, para a obtenção de lucros. Um exemplo claro a respeito do aluguel da mão de obra nativa
é que foram escravos indígenas alugados pelos jesuítas que iniciaram as obras da Fonte da Carioca e dos Arcos Velhos, aqueduto que trazia água da Floresta da Tijuca para o centro do Rio de Janeiro, e o que originou os atuais Arcos da Lapa. Os aldeamentos nem sempre eram pacíficos. Haja vista que existiam diversas etnias indígenas no Brasil, e esses povos nem sempre eram amigáveis entre si. Mais uma mudança significativa na vida dos nativos, que precisariam aprender a lidar com todas essas transformações que começavam a surgir em suas vidas. As funções dos aldeamentos mudaram ao longo do tempo. Primeiramente, era comandada somente por padres. Porém, em 1653, os colonos passaram a ter direito sobre essas aldeias. E, claro, isso impactou diretamente na vida dos nativos que viviam ali. A partir deste momento, uma série de cartas régias, conhecidas como nossas leis atuais, digamos assim, foram feitas para permitir legalmente que os indígenas trabalhassem para os colonos. Uma das principais funções permitidas por essas leis eram que os nativos poderiam lutar em guerras contra índios hostis, ou, melhor dizendo, considerados inimigos dos colonos. Estas guerras eram chamadas de guerras justas e facilitava adquirir mão de obra escrava. As guerras eram, portanto, o mecanismo mais utilizado para a obtenção dessa mão de obra. Os colonos portugueses notaram o quão lucrativo a mão de obra indígena poderia ser. Isso é, eles capturavam os nativos para trabalhar nas lavouras, nas plantações de cana-de-açúcar e ainda poderiam vendê-los, mesmo que em poucas quantidades para a Europa. Um outro comércio extremamente brutal e que também acontecia demais pelas mãos colonas era a captura de meninas e mulheres para o tráfico sexual. Um absurdo, né? Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E, legalmente, a legislação estabelecida pela monarquia, já em 1570, criava condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto, é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. Há de se pontuar ainda que os portugueses utilizavam do uso de indígenas para protegerem seus engenhos e fazendas. Em 1587, Gabriel Soares, um dono de engenho, disse o seguinte: "O único remédio deste estado é haver muito gentil de paz, posto em aldeias ao redor dos engenhos e fazendas, porque com isso haverá quem sirva e quem resista aos inimigos, e quem ponha freio aos negros da Guiné, que são muitos." Então a gente percebe que os nativos acabariam de fato tornando-se importantes aliados dos portugueses no combate aos quilombos, na defesa do território contra invasores europeus ou até mesmo no confronto contra outros povos inimigos dos portugueses. De acordo com o jornalista Gomes, em meados do século XVI, por exemplo, os tupiniquins de São Paulo aliaram-se aos portugueses na guerra contra a chamada Confederação dos Tamoios. Isso reunia diversas tribos situadas entre o Rio de Janeiro e o litoral norte paulista, e que entenderemos um pouco melhor mais para frente. A fabricação de cana-de-açúcar no período colonial desempenhava um papel econômico importantíssimo para a subsistência tanto da coroa portuguesa quanto para os colonos que viviam aqui no Brasil.
a utilização de mão de obra indígena foi extremamente utilizada para trabalhar nas lavouras de açúcar. E é importante salientar que foram predominantemente a mão de obra indígena a responsável pela construção dos engenhos de açúcar. Mas a mão de obra indígena foi amplamente utilizada para diversas outras produções, como pontua Alencastro. Nos pousos e nas roças paulistas dessa época, a média era de 37 escravos indígenas por proprietário. Cabia a eles produzir e transportar os produtos e alimentos que abasteciam o restante da colônia, como cal, farinha de mandioca, milho, feijão, carnes secas e salgadas, toucinho, linguiça, marmelada, tecidos rústicos e gibões de algodão à prova de flechadas. Eles também transportavam os equipamentos de pescadores e remadores no interior e no litoral. Eles caçavam e pescavam para assegurar a ração das tropas. Eles criavam gado, cortavam e preparavam a madeira. Também fabricavam objetos de olaria, marcenaria e alvenaria, assim como abriam e conservavam estradas e trilhas, e construíam e consertavam barcos. Como vimos anteriormente, os nativos lutavam contra a expansão colonial. No entanto, não bastasse as guerras justas, os colonos portugueses criaram as bandeiras, que foram um importante mecanismo na caça aos indígenas. Vamos entender isso um pouquinho melhor agora. Essas bandeiras eram empreendimentos privados, que não dependiam do tesouro real. Eram expedições com a desculpa de apaziguar as guerras entre os nativos, mas que, na verdade, tinham a intenção de capturar os povos nativos. Vocês devem estar se perguntando, mas as guerras justas já não faziam isso? Elas não capturavam os indígenas? E a resposta é sim. No entanto, os colonos utilizavam de diversos mecanismos para capturarem os povos nativos. E as expedições das bandeiras não eram tão pacíficas. Muitas vezes, esses bandeirantes saqueavam e destruíam os aldeamentos e feriam os indígenas mais hostis. Um dos maiores bandeirantes, e talvez possa dizer o mais conhecido, foi Raposo Tavares. Sim, exatamente, o mesmo que dá nome à rodovia do estado de São Paulo. A bandeira dele partiu de São Paulo em 1628, e essa mesma bandeira foi apoiada pela Câmara e recrutou quase todos os homens da cidade. A grande maioria das tropas eram compostas por mamelucos e indígenas capturados de todo o Planalto Paulista. Para se ter uma ideia, eles somavam em torno de 2 a 3 mil pessoas, contra apenas 69 brancos. Esta bandeira avançou sobre o sertão e aprisionou em 2 anos aproximadamente 40 a 60 mil indígenas guaranis, no atual estado do Paraná. Segundo Gomes, os indígenas e jesuítas, apavorados com a investida dos homens de Raposo Tavares, fugiram descendo até a altura da foz do rio Uruguai, onde atualmente é o Rio Grande do Sul. Não se sabe ao certo quantos nativos foram capturados pelos bandeirantes, mas, segundo o historiador Alencastro, calcula-se em cerca de 100 mil o total de cativos capturados nas entradas dos bandeirantes entre 1627 e 1640. Ainda de acordo com o historiador, foi uma das operações escravistas mais predatórias da história moderna. Segundo fontes seiscentistas, há fortes evidências da presença de indígenas em praticamente todas as bandeiras. Eles eram conhecidos como pombeiros negros e, de acordo com Sé, Salles e Veloso, eles eram indivíduos especializados no apressamento e que tinham como tarefa localizar e conduzir indígenas para serem posteriormente aproveitados nas vilas e fazendas.
Bandeira era uma forma de organização militar de origem europeia, que foi adaptada pelos colonos para armar expedições para territórios distantes no interior do continente. Estas expedições militares geralmente eram comandadas por oficiais das milícias, que eram tropas formadas pelos próprios colonos que viviam no Brasil. Ao contrário das tropas regulares, comandadas por nobres de Portugal, as milícias eram controladas pelos poderosos locais, que muitas vezes se tornavam exércitos particulares a serviço desses poderosos. É daí que vem a imagem dos bandeirantes como desbravadores que agiam livremente sem se submeterem aos reis de Portugal. Mas não era bem assim. Para se manter como um oficial das milícias, o cara tinha que manter boas relações com Portugal, então dava para meter o louco e fazer o que bem entendesse. E, por outro lado, se o rei aprovasse suas ações, eram grandes as chances de conseguir promoções, cargos no governo e títulos de nobreza. Muitas bandeiras foram ordenadas diretamente por autoridades portuguesas, com várias justificativas, como a busca de pedras e metais preciosos, o extermínio ou a expulsão de povos indígenas que estavam em guerra com os portugueses, a exploração interior do continente, pensando na expansão futura da empresa colonial. Como pudemos perceber, a necessidade de mão de obra para trabalhar nas colônias era tanta que os portugueses não mediam esforços para conseguir, mesmo que significasse guerrear ou matar indígenas. É importante pontuarmos que a busca por indígenas, destinada a suprir as demandas da economia colonial paulista, ainda de acordo com César Sais e Veloso, permite afirmar que, se as populações instaladas no litoral do Brasil foram o principal alvo da cobiça dos bandeirantes, os índios instalados no Planalto também foram submetidos à escravização nesta mesma época. E neste mesmo contexto, os grupos falantes das línguas do tronco G, nomeados à época como Guaianás, igualmente sofreram o impacto da escravização no sul da América Meridional. Portanto, fica evidente que os colonos portugueses adentravam ao Brasil em busca de mão de obra indígena. Como eu já disse anteriormente, os indígenas não aceitavam tudo de forma tranquila. Os nativos encontravam diversas formas de resistência e que citaremos aqui, entre elas as guerras. Por exemplo, a Confederação dos Tamoios, que foi um movimento de resistência. Esta confederação foi chefiada por líderes indígenas do litoral norte paulista e sul fluminense. Juntos, eles organizaram uma revolta contra os colonos portugueses, que além de explorar o território, buscavam escravizar a mão de obra indígena. Outro exemplo foram as guerras tupiniquins. Inclusive, esta guerra se deu porque assassinaram um nativo e, em resposta, os tupiniquins paralisaram a produção dos engenhos. Cercaram a vila de Ilhéus, atacaram propriedades e assassinaram 2 colonos. Outros motins e guerras foram organizadas. Exemplo disso foi a Guerra dos Potiguaras, a revolta de índios escravizados no Recôncavo, Bahia, o levante dos Tupinambás, a Guerra dos Manaus, guerras bárbaras no Nordeste, guerras guaraníticas, entre tantas outras. Fica claro, então, para nós que os nativos sempre lutavam pelos seus direitos e pela permanência de sua cultura. Antes de continuarmos, é preciso deixar claro que, apesar da existência de um modelo predominante de aldeamento, captura e obtenção de mão de obra escrava, ocorriam também variações próprias de cada região do Brasil. Afinal, como vocês bem sabem, era um país extenso, com povos nativos de diferentes etnias que tinham seu próprio modo de ser e de viver. E isso impactou a forma como os colonos precisariam agir para ter acesso aos indígenas. Dito isso, podemos explicar o processo do diretório que ocorreu em 1757 no Pará e Maranhão. Esse diretório ficou conhecido como Diretório Pombalino, que supostamente seria para acabar com a escravidão, pois determinava o pagamento dos trabalhos aos indígenas. Mas, é claro, na prática foi um dos principais meios de controle da mão de obra e dizimação das populações nativas.
Vamos entender melhor isso agora. Esse diretório, ele obrigava o uso da língua portuguesa pelos nativos. Ele também incentivava a moradia de colonos nos aldeamentos. Ou seja, a partir de agora, esses aldeamentos se tornariam vilas. Também obrigava a utilização de nomes e sobrenomes portugueses. Incentivava o casamento entre indígenas e colonos. Esse diretório, no decorrer do tempo, acabou se estendendo em quase todo o território brasileiro, mas, claro, adquirindo características próprias de cada região. É notório que todas essas mudanças praticadas pelos colonos foi transformando o modo de ser e de viver dos povos originários. Afinal, eles precisavam deixar de lado os seus costumes para se adaptar ao que era exigido pelos portugueses. Portanto, foi a junção de diversos fatores que contribuíram para a gradativa troca de mão de obra indígena para a mão de obra africana. Vale pontuar que entre esses fatores estava o extermínio de diversas etnias por doenças trazidas pelos portugueses, entre elas as gripes, o sarampo, a varíola, entre outros. Segundo o historiador Alencastro, foi o choque epidemiológico resultante da união microbiana do mundo completada pelos descobrimentos. Ou seja, com os europeus e os escravos africanos que chegaram à América, chegaram também moléstias, até então desconhecidas entre os indígenas de todo o continente. Além do mais, a introdução de animais domésticos vindo da Europa, como bois, cavalos, cabras, porcos, galinhas, pato e cachorro, ajudou na transmissão dos germes e vírus. Podemos citar, por exemplo, que entre as doenças venéreas, as mais devastadoras foram a gonorreia e a sífilis. Para além das doenças, ocorriam também as guerras e consequentes assassinatos de indígenas. Havia também um aumento excessivo da exportação de cana-de-açúcar, a exploração das minas e o cultivo de tabaco, que tornou necessário uma maior quantidade de mão de obra escrava. Para termos dimensão da quantidade de indígenas massacrados pela colonização, Gomes nos diz que estima que na época da chegada de Cabral, houvesse entre 3 a 4 milhões de indígenas no Brasil, distribuídos em centenas de tribos. Eles falavam mais de 1000 línguas e representavam uma das maiores diversidades culturais e linguísticas do mundo. Apenas 3 séculos depois, em 1808, ano da chegada da corte portuguesa de Dom João ao Rio de Janeiro, nativos haviam sido vítimas de uma calamidade demográfica. Eles estavam reduzidos a cerca de 700 mil, aproximadamente 20% do seu contingente original. Em média, durante o período colonial, o Brasil exterminou 1 milhão de índios a cada 100 anos. Porém, outro fator que contribuiu para a diminuição da mão de obra indígena nas colônias foram as fugas dos ameríndios, uma vez que eles conheciam todo o território brasileiro, e seria muito mais fácil de se esconder no interior das florestas. É preciso ter em mente que, apesar desta gradativa troca de mão de obra, os indígenas continuariam sendo utilizados durante todo o período da escravatura, tendo atuado em diversas atividades. Entre elas, podemos citar no transporte das caixas de açúcar, na produção de alimentos para consumo interno, no extrativismo de minérios, nas derrubadas das matas para extração de madeiras. Trabalharam também em obras públicas e como contingente militar, sendo soldados em guerras travadas contra inimigos da coroa portuguesa. Segundo algumas fontes historiográficas, os nativos escravizados puderam ser observados no Brasil até o começo do século XVIII. A partir daí, foram sendo rapidamente substituídos pelos africanos. Um exemplo disso são os registros de um grande engenho na Bahia, o Sergipe do Conde, situado no Recôncavo e pertencente à Companhia de Jesus,
e que servem para dar uma ideia da transição do trabalho escravo indígena para o trabalho escravo africano. Em 1574, os cativos chegados da África representavam apenas 7% da força de trabalho escravo no engenho, contra 93% de indígenas. Em 1591, já era 37%, e por volta de 1638, compunham a totalidade, incluindo os cativos recém-chegados da África e os crioulos, ou seja, escravos descendentes de negros já nascidos no Brasil. Desta forma, fica evidente que os africanos e os povos originários conviveram durante todo o período da colonização e principalmente nas zonas açucareiras. Havia diferença no trato da mão de obra africana e na mão de obra indígena. Um exemplo disso é que há testemunhos de um engenho em Sergipe que diz que os escravos africanos eram enviados para senzalas, enquanto os cativos indígenas moravam em ocas construídas nos arredores. De acordo com Santos e Mortiz, a própria nomenclatura colonial mostrava certa discriminação. Afinal, todos eram chamados de negros. Naquela época, o termo negro significaria escravo. Portanto, os africanos seriam os negros de Guiné e os indígenas negros da terra. Há ainda de se pontuar que os africanos eram também apelidados pelos indígenas como tapamuinhos ou tapanhuns, pois, apesar de coabitarem no mesmo espaço, é sabido que a cultura de ambos era completamente diferente e que isso impactaria nas suas relações. Há diversas fontes históricas que comprovam a utilização de mão de obra indígena na captura de cativos africanos fugidos ou até mesmo atacando quilombos. Como eu já expliquei na aula anterior, os indígenas eram utilizados nas bandeiras para capturarem outros povos originários. Porém, eles foram amplamente aproveitados também nas forças militares para caçar os africanos. De acordo com Correia de Sá, em 1649, os indígenas eram um saudável remédio contra escravos fugidos. No entanto, era comum que alguns indígenas e africanos fizessem aliança para conseguirem se livrar do colonialismo e do sofrimento da escravidão. Inclusive, há relatos de alianças feitas entre esses dois grupos, e eles fugiam para as florestas, planaltos e montanhas. Afinal, os povos originários conheciam muito bem a terra. Podemos notar que a rede de relações formada durante o Brasil colônia era extremamente complexa e cheia de pormenores, e que impactava a vida de todos aqueles que nela estavam inseridas. Obrigada por me acompanharem até aqui. Espero vocês nas próximas aulas para entendermos como foi o processo do tráfico transatlântico e como iniciou a diáspora africana. Tchau!